Quantas vezes ao longo de sua vida você testemunhou alguém irrompendo em fúria? E quantas vezes você mesmo ficou cegado pela raiva, agindo impulsivamente? A raiva tem o poder de desequilibrar profundamente a mente, lançando uma pessoa em um estado caótico em questão de segundos, muitas vezes sem que percebamos. Nesse estado, a capacidade de escolher e tomar decisões desaparece, deixando-nos à mercê desse frenesi temporário. Para os estoicos, esse desequilíbrio tem suas raízes em um erro de julgamento. A raiva nos leva a projetar continuamente visões distorcidas da realidade. Dessa forma, não vemos as coisas como elas realmente são, mas sim como nossa raiva as interpreta. A raiva é como um ácido que causa mais dano ao recipiente em que está contida do que aquela em que é derramada. Sêneca, um proeminente filósofo, estadista e dramaturgo do estoicismo em Roma, escreveu um livro chamado Sobre a Ira durante seu exílio. Nesse livro, ele definiu e explicou como prevenir e controlar a raiva dentro da perspectiva estoica. Neste vídeo, exploraremos 11 insights que podem ajudar você a direcionar e controlar sua raiva, baseados nos ensinamentos de Sêneca. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. Nos comentários fixamos 2 links. Caso queira ajudar ao canal adquirindo 22 papéis de parede estoicos para seu celular ou fazendo uma doação a partir de R$ 5. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Um pare de reagir uma ira desmedida acaba em loucura. Por isso, evita a ira para conservar não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde seca. Os estoicos acreditavam na dicotomia do controle, que significa identificar. Claro que você tem controle e o que não está sob seu controle. E embora não possamos controlar os eventos externos, temos total controle sobre como respondemos ao que nos acontece em uma situação de trânsito. Por exemplo, você não pode controlar o acidente que causou o trânsito à velocidade que os motoristas dirigem ou quantas faixas foram interditadas e todo o contexto que causaram atrasos, mas você tem total controle de como reagir a isso e como esse estresse vai te afetar. A raiva é uma resposta emocional a situações estressantes, frustrações e injustiças, e fisicamente sabemos que o estresse aumenta o mau humor e diminui a produção de serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. O que provoca irritabilidade. Naturalmente estoicos foram primeiros a complexidade da vida emocional, praticando o dom de si mesmo, não respondendo com uma reação negativa obrigatória a este estímulo como se não tivessem escolha. O maior remédio para a ira é o adiamento cerca e cerca. Há 2000 anos, ensinava sobre isso o que hoje a ciência comprovou, que existe um tempo de escolha entre estímulo e reação. E essa escolha depende da nossa habilidade, emular nossas emoções. A raiva profunda é um sentimento extremamente dominador e pode estimular as pessoas a fazer coisas que elas normalmente não fariam. Nos tornamos escravos quando não temos controle do nosso próprio comportamento. A ira traz dor a um pai, o divórcio a um marido, o ódio a um magistrado. O fracasso ao candidato a cargo público é pior do que a luxúria, porque a luxúria goza de seu próprio prazer, enquanto a ira gozar da dor do outro. CCA, agir com raiva, sempre, nos fará lamentar depois o fato de termos. Essa ressaca é um sinal muito importante de que não é uma emoção ou impulso na qual queremos ceder. 2. Reconheça que a raiva é destrutiva. Diz: podemos evitar agir com raiva ao pensarmos em suas consequências e avaliarmos se realmente vale a pena prosseguirmos. Um dos passos para lidar com a raiva é reconhecer quão problemática é essa emoção e quanto nos deixa impotentes de razão. No estoicismo, não existe nenhum grau positivo de raiva. Logos representa nossa razão e para os nossos impulsos, e todo impulso é um assentimento dentro da filosofia estoica que você pode aceitar de forma ou irracional, respondendo de forma racional, ou seja, quando somos um ser adulto e o fazemos deliberadamente.
ou respondendo de forma irracional quando somos crianças ou animais, agindo apenas conduzidos pelo impulso. Sendo assim, o homem, se conscientizando, não pode culpar nenhum elemento externo que não seja suas próprias decisões. Por isso existe a necessidade em controlar os impulsos para não dar lugar à raiva. Pois uma vez que ela se instala cerca, dizia que era um vício difícil de se livrar as 3 principais razões porque Sêneca achava isso. São: primeira, a raiva faz de você um escravo. Quando permitimos que a raiva nos domine, nos tornamos escravos dessa emoção. Isso nos desequilibra emocionalmente e nos torna mais vulneráveis a cometer erros dos quais provavelmente nos arrepender. Depois, a raiva nos cega em relação ao futuro e às consequências das nossas ações no momento, anulando o nosso pensamento racional e nós tendo AOS impulsos do nosso subconsciente. A raiva nos traz alívio imenso assim que explodimos ou sorrimos, mas nos obriga a agir longe dos nossos princípios e não respeitamos o sentimento de ninguém ao redor. Segunda, a raiva não pode ser desacelerada. A intensidade do impulso emocional da raiva é extrema e supera e muito outras emoções no momento em que você está com raiva. Você precisa agir e não presta atenção em mais nada, como se essa necessidade de agir com raiva fosse a única coisa que importasse no momento. E é neste momento que você se dá conta do sentimento de raiva que está sentindo. Você já está sob seu controle terceiro. A raiva é contagiosa. A raiva tem capacidade de influenciar um grupo social mais rápido que qualquer outra emoção. E quando tem raiva suficiente, todos se unem e parecem que se tornam uma corrente em função da destruição. É só pensar em linchamento público ou em qualquer protesto violento, todas as pessoas visivelmente parecem unidas pela raiva. Agora que sabemos como a raiva é destrutiva, precisamos diminuir nosso apego a essa emoção. Afastar a raiva ou não gostar dela é apenas um começo, mas também precisamos de algum objetivo final. Para alcançar esse objetivo, de acordo com a filosofia de vida estoica, é a obtenção da tranquilidade, que é um estado de paz e tranquilidade. 3. Reconheça seus gatilhos de raiva e aprenda a controlá-los nas palavras de Sêneca. E, portanto, o melhor caminho é tratar a doença assim que ela se torna aparente nesse momento, dando a si mesmo o mínimo de liberdade de expressão. E restringindo nossa emoção. Sêneca nos aconselha a estarmos atentos a AOS, nossos gatilhos de raiva, ou seja, estar ciente dos eventos e situações que te provocam raiva. Isso é importante porque você responderá de forma mais eficaz à sua raiva quando saber o que a estimula. Se praticarmos a atenção plena, não apenas poderemos detectar os padrões macros que desencadeiam nossa raiva, mas também veremos os pensamentos específicos que surgem e levam à emoção da raiva. O benefício disso é que seremos capazes de identificar e neutralizar antes que aconteçam. Aqui estão alguns gatilhos de raiva comuns: ser tratado injustamente, por exemplo, alguém cortando na sua frente em uma fila no caixa do mercado, alegando que tem menos produto no carrinho que você, ou seu chefe leva o crédito pelo seu melhor trabalho, depois põe a culpa injustamente em você por um projeto que ele entrou atrasado, responder às pressões do tempo e às pequenas frustrações da vida moderna, como sair um pouco atrasado para o trabalho e ter que correr no trânsito para chegar a tempo para a reunião, ou sua esposa se chateando com você por não ter respondido às mensagens de imediato enquanto você está trabalhando, experimentar desonestidade ou desapontamento, como a promoção e o aumento que seu chefe tinha prometido, porém não poderá cumprir nos próximos meses, ou descobrir uma traição no seu casamento. Encontrar ameaças à autoestima, como ser rejeitado ou esquecido por alguém que você considera enfrentar preconceito e discriminação, por exemplo, diferenças raciais ou étnicas, ou uma deficiência, ser atacado física e moralmente, como ser assaltado ou sofrer violência doméstica. E até mesmo acidentes aleatórios. Para a possibilidade de raiva, aumenta sua capacidade de expressá-la de forma mais construtiva. Portanto, quanto mais conscientes nos tornamos sobre a nossa raiva, mais seremos capazes de retardá-la nos primeiros estágios de seu início.
4. Apenas espere segundo seca. A maior cura para a raiva é esperar para que se apague a paixão inicial que ela engendra e a névoa que envolve a mente diminua ou tornar-se menos densa. A raiva é um guia pobre para a felicidade. Ela interfere na resolução dos problemas e no julgamento direto da realidade, nos torna desequilibrados e impulsivos emocionalmente, enquanto o medo nos impulsiona a fugir. A raiva nos impulsiona a enfrentar a raiva, motiva a vingança e a retaliação. É por isso que mesmo as mentes mais respeitadas podem ser fonte de palavrões quando estão enfurecidas. Portanto, sempre que sentir que está prestes a ficar com raiva, se afaste da situação que está provocando essa raiva em você e adie todas as suas ações até se sentir em um estado mental completamente tranquilo, mesmo que você tenha que ler a mensagem 10 vezes ou depois de 2 dias, espere antes de enviar. Não o faça com raiva. Procure o conselho de um terceiro que está fora da situação e, de preferência, sem laços afetivos com nenhum dos envolvidos. Mas, se estiver calmo e ainda quiser enviar a mensagem, siga em frente. No entanto, as chances de você ter escrito algo no calor da raiva que se arrependerá depois é enorme. É mais provável que você não queira enviar, tente ler, meditar ou alguma outra atividade que você ache relaxante. Faça uma caminhada, um passeio de bicicleta ou faça alguns alongamentos. Isso pode aliviar a tensão nos músculos e ajudá-lo a relaxar de acordo com a Associação Psicológica Americana, a respiração profunda é uma das formas mais rápidas de reduzir a intensidade de sua raiva e ansiedade. Mesmo algo tão simples como esperar ou contar até 10 ou repetir uma palavra ou frase que o acalme, como "ah, já passou" ou "deixa para lá", pode te ajudar a acalmar os sentimentos de raiva. A raiva é uma emoção, e as emoções não duram para sempre. Todos nós vamos ficar com raiva de vez em quando, mas usar essas estratégias ajudará você a controlar sua raiva e expressar seus sentimentos de uma maneira mais benéfica para você e para os outros 5. Se coloque no lugar do ofensor. Seca diz: coloquemo-nos na posição do homem que está nos irritando. Na verdade, é uma estimativa injustificada de nosso próprio valor que causa nossa raiva e uma relutância em tolerar o tratamento que alegremente infligir. AOS outros tentar se ver nos outros é um ótimo exercício para lidar com a raiva. Quando ficamos com raiva, geralmente ficamos indignados com as ações dos outros. Mas é muito provável que tenhamos agido da mesma forma em algum momento de nossas vidas. Pergunte a si mesmo: quantas vezes agi assim? Já agi sem respeito? Seja verbalmente ou emocionalmente, já disse coisas cruéis para alguém que depois me arrependi, já manipulei alguém como seres humanos, todos nós. Compartilhamos de mais semelhanças do que diferenças, todos nós. Agimos de forma lamentável e depois percebemos que nosso livre-arbítrio não é tão livre assim, mas é em grande parte dominado por nossas paixões. 6. Acalme a mente através da arte e da música. Como aprendemos com Seca, pessoas temperamentais devem evitar estudos que sejam exigentes, ou pelo menos se envolver em outros que não sejam susceptíveis de acabar em exaustão. A mente não deve ocupar-se com tarefas difíceis, mas deve ser dada para artes prazerosas. Deixe-se acalmar pela leitura de poesia e encante-se com os contos de história. Deixe-o ser tratado com uma medida de gentileza e referência, se você é pavio curto. Seca. Acredita que encontrar arte ou música que acalmam você será benéfico na busca de uma mente serena hoje em dia. Essa forma de controle da raiva é conhecida como terapia expressiva. A terapia expressiva incentiva as pessoas a gritar, berrar e bater nos travesseiros para liberar a raiva acumulada. As almofadas representam as pessoas de seu passado e suas questões de raiva não resolvidas. O termo terapia também se refere ao uso de artes criativas como um método de controlar a raiva. Este tipo de terapia é também conhecida como terapia de artes criativas e terapia de artes expressivas.
Os defensores do uso da terapia expressiva como método de controle da raiva acreditam que o corpo se curará por meio de uma combinação de expressão criativa e uso da imaginação durante uma sessão ou aula de aconselhamento para controle da raiva. Os terapeutas ajudam a identificar os gatilhos de raiva e problemas de raiva não resolvidos. Embora existam muitos tipos de expressões e terapia para controle da raiva, os mais comuns são micoterapia e arteterapia, dançaterapia e dramaterapia. E terapia da escrita, praticamente qualquer tipo de arte, pode ser calmante. Música é uma forma de arte universalmente amada que tem a capacidade de causar um impacto emocional e físico. No ouvinte, pode fazer você se sentir mais enérgico, feliz ou triste. Quando a música é usada como uma forma de terapia expressiva no controle da raiva, é usada como um estabilizador de humor quando você sentir raiva. Ligue o rádio ou ouça músicas em seu telefone e irá ajudá-lo a relaxar. 7. Escolha seus amigos com sabedoria. Sêneca diz: escolha homens que sejam honestos, tranquilos e tenham autocontrole, do tipo que não despertará sua raiva e ainda assim tolerará, de acordo com a pesquisa do psicólogo social, Dr. David McClelland, de Harvard. As pessoas com as quais você convive determinam até 95% do seu sucesso ou fracasso na vida. Mas Sêneca percebeu essa verdade. Há milhares de anos atrás, a raiva se espalha mais rápido que o fogo. Portanto, se você sabe que é propenso à raiva, não deve se cercar de amigos que desencadeiam essa raiva ou provocam você. O provocador é aquele tipo de pessoa que encoraja você a fazer coisas que sabe que não deveria e talvez nem queira fazer em circunstâncias normais. Não se engane, provocadores são pessoas tão tóxicas quanto pessoas abusivas e narcisistas, porque eles também não respeitam seus limites. Poderia um amigo que fuma 2 maços de cigarro por dia e tenta seduzir você a cair no vício e retomar o estilo de vida destrutivo que, com tanta luta, você conseguiu deixar para trás? Poderia ser a amiga rica ou inconsequente financeiramente, que vive para o consumo e sempre te incita a gastar mais do que você pode, ou um familiar que sempre se envolve em intrigas, fofocas e te coloca no meio das brigas. Muitas vezes nessas relações, a gente tem até dificuldade de ir embora, porque nos acostumamos tanto com a pessoa e mesmo quando são tóxicas, nós ficamos é importante. Manter o controle sobre nossas vidas e lembrar que o objetivo é alcançar a tranquilidade da mente. Para isso, precisamos ser felizes em todos os nossos relacionamentos, incluindo nossas amizades e nossos relacionamentos familiares. Se você começou a tomar ciência de um relacionamento tóxico com potencial para envenenar a sua vida, não se desespere. Primeiro, aprenda a estabelecer limites saudáveis, como, por exemplo, um fazendeiro que protege sua propriedade e seus animais com uma cerca. Também devemos implementar medidas defensivas para nos salvar das más influências. O que faz uma cerca instalada corretamente mantém do lado de fora o que é mais do lado de dentro que é bom. As fronteiras nos ajudam a desfrutar das pessoas boas sem termos que respirar o mesmo ar dos sujeitos maus. Por isso, se cerque de pessoas que trazem mais alegria para suas vidas, ao invés de criar mais miséria e turbulência para você. 8. Escolha a cura em vez de punição. Nos pergunta qual melhor é curar um mal do que vingar uma vingança. Leva um tempo considerável e expõe um homem a muitos ferimentos, enquanto apenas um lhe causa ressentimento. Sempre sentimos raiva por mais tempo do que nos sentimos magoados. Quando alguém direciona sua raiva para nós, é muito comum querer se vingar para punir as pessoas por seus erros. Este é o conceito por trás do sistema prisional quando alguém infringe a lei. Lidamos com essa infração, os punindo na esperança que eles se reformem e parem de agir de maneira prejudicial. Infelizmente, muitas vezes acontece que as pessoas saem da prisão piores do que quando entraram prisões. É para punir pessoas que cometeram delitos, ou seja, trata-se de vingança. Mas os sistemas prisionais mais avançados do mundo baseiam-se no axioma totalmente diferente de que o objetivo da prisão
é reformar o criminoso, melhorá-lo moralmente para que ele possa se reintegrar à sociedade. Isso é perfeitamente de acordo com a crença de Sêneca, de que ficar com raiva de alguém só acrescenta mais danos à situação, enquanto a descrição permite a cura e, ao mesmo tempo, reconhece que houve uma injustiça. Esta é uma atitude muito construtiva quando transportada para situações interpessoais, envolvendo raiva, pois coloca a vítima em uma posição mais poderosa como curadora. Em vez de punidor, o ato de vingança carrega consigo conotações de raiva, se a raiva é tão ruim quanto a vingança. Então, o objetivo deve ser livrar a raiva de nós mesmos e dos outros. 9. Não busque motivos para ficar com raiva. Sempre damos muita importância a nós mesmos. Vivemos em um mundo de conforto e luxo isso. Eventualmente nos enfraquece e nos torna moles e sensíveis. Nós crescemos mimados e aprendemos a esperar coisas do mundo e depois ficar com raiva quando essas expectativas não são atendidas. Ficamos com raiva de quase todas as coisas. Ficamos com raiva quando perdemos coisas, quando somos cortados por motoristas no trânsito ou quando um de nossos amigos faz uma piada que não gostamos nessas ocasiões. A raiva nos faz sentir perversamente bem, isso nos faz sentir livres, mas tudo isso faz parte da vida e se ficarmos com raiva. Toda vez que nossas expectativas sobre a realidade não forem atendidas, certamente viveremos uma vida inteira com raiva para lidar com os gatilhos diários de raiva. Os estoicos praticam o que chamam de visualização negativa. Eles visualizaram o pior cenário de todas as coisas que poderiam dar errado para que eles estivessem prontos para o que quer que viesse, mas também se sentiam gratos pelos momentos em que as ocorrências negativas estiveram ausentes. Não busque motivos para ficar com raiva. Em vez disso, busque motivos para ficar calmo. 10. Use humor autodepreciativo. Seca nos pergunta o que uma pessoa sábia deveria fazer ao ser agredido, o mesmo que Cato quando foi atacado. Não atear fogo, ou vingar com um insulto, ou mesmo devolver o golpe, mas simplesmente ignorá-lo. Se sentimos que simplesmente devemos dizer algo em resposta a um insulto, os estoicos recomendam que nos envolvemos em humor apreciativo. Seca aponta com aprovação para o uso de Cato de humor para desviar um insulto particularmente grave. Cato estava defendendo um caso quando um adversário chamado Lentulus cuspiu em seu rosto em vez de ficar com raiva ou retribuir o insulto. Cato calmamente limpou o cuspe e disse: "Juro a qualquer um, Lentulus, que as pessoas estão errado ao dizer que você não pode usar a boca." O humor autodepreciativo é uma prática em que nós insultamos ainda mais quem tentou nos atingir ao transformar um insulto em uma piada. Nós evitamos que o insulto crie raízes em nossa psique, onde nos causaria angústia desnecessária. Ao rir de um insulto, estamos insinuando que não consideramos o insultador e seus insultos a sério. Isso menospreza quem nos insultou e nega a eles o domínio sobre a situação. É uma resposta que provavelmente os frustrará profundamente. Responder a um insulto com humor pode ser muito mais eficaz do que um contra. Insulto 11. Pratique a autorreflexão em nossa citação final de Sêneca. Para este vídeo, ele nos diz todos os nossos sentidos devem ser treinados para adquirir força. Eles são, por natureza, capazes de resistência, desde que a mente, que deve ser chamada diariamente para prestar contas, não persiste em minar. Quando você refletir sobre seu próprio caráter e ações, você ganhará maior sensibilidade ou atenção plena em relação à forma como pensa e ao que o leva às emoções negativas. Você pode começar mantendo uma contagem de raiva em sua agenda ou bloco de notas do celular. É uma ferramenta útil para ajudar você a acompanhar suas experiências com raiva. Toda vez que você se irritar, comece a contar e fazer suas anotações. Existem tipos específicos de informações que você deseja registrar para cada evento provocador, como o que aconteceu que lhe causou dor, ou fez você se sentir estressado, o que havia de provocativo na situação, que pensamentos estavam passando por sua mente, em uma escala de 0 a 100, quão irritado você se sentiu. O objetivo
é você entender quantas vezes no dia você fica com raiva e identificar seus padrões de comportamento. Dessa forma, você consegue se equilibrar emocionalmente e ter estratégias para canalizar sua raiva de maneira mais produtiva. Aqui, deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica, que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima.